Fala pessoal, Eduardo Mesquita, o seu banker aqui para mais um vídeo do canal e como virou o mês é um vídeo referente à carteira do banker. Como será que performou os ativos que o banker colocou na sua estratégia BBB? Fica aí para descobrir, a vinheta tem só 10 segundos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu banker. Se inscreva e deixe o seu like. Compartilhe com todo mundo que você sabe que investe para que as pessoas vejam quanto está rendendo a carteira do banker, compare com outros influenciadores e perceba que a estratégia BBB está sendo uma das estratégias mais eficientes do ano de 2023. Vale lembrar para você, a estratégia BBB é composta por bonds, bolsa e Bitcoin. Bonds, o que é bonds? É renda fixa. Vamos acompanhar então, primeiro, o que aconteceu nesse mês de maio. E o que aconteceu? Praticamente nada. A coisa mais relevante que aconteceu foi a postergação, aumento do teto da dívida americana. Isso te surpreendeu? Não me surpreendeu. Todo ano a gente tem isso, impasse, não vai aprovar, não vai aprovar, e no fim, aprova. Óbvio que vai ser aprovado, nem me preocupo mais com isso, e você também não deveria se preocupar. Então, vamos ver item a item como performou a carteira do seu banker aqui, hein? Vamos aqui na página inicial. Vamos ver o patrimônio do banker nesse momento. Estamos com R$ 3.140, sendo que o total investido foi de R$ 2.640. E então a grande diferença foi a nossa rentabilidade. Olha aqui a performance da carteira desde o início do ano, que foi quando iniciamos a carteira. Estamos com uma rentabilidade de 113,32 reais, uma rentabilidade de 11,51, o que equivale a 225% do CDI. Então o CDI nesse período rendeu 5,10 e a carteira 11,51. Uma baita aula aqui. Se você segue essa estratégia, você faz uma boa diversificação do seu patrimônio. Vamos clicar aqui para a gente verificar a evolução completa. Vamos verificar, embora a rentabilidade tenha sido muito boa desde o início da carteira, vamos ver como foi apenas o mês de maio. Então, vou selecionar aqui só o mês de maio. Ele traz aqui o gráfico geral de novo, então isso daqui não vai nos importar. Vamos aqui para baixo, evolução patrimonial, e aqui tem aberto então o ano de 2023. Fevereiro 0,63, o que foi só 68,65% do CDI. O melhor mês, janeiro, 6,3%, o que foi 561% do CDI. Março, 2,20%, 187,24% do CDI. Abril, 1,64%, 178,40%. E maio, 0,35% de rentabilidade, o que dá 40,4% do CDI. A performance mais baixa da carteira do banker desde o início. O que será que aconteceu? Vamos trazer aqui mais alguns acontecimentos que, na verdade, não são nem notícias nem nada, foi de fato o que aconteceu. A Bolsa de Valores até que teve uma alta, não só aqui no Brasil como lá fora. A expectativa de juros aqui no Brasil é de queda porque a inflação está dentro ali já do teto da meta do Banco Central. E isso deve ter feito os fundos de títulos do Tesouro Direto, tanto mais curto quanto mais longos, principalmente os mais longos, teriam uma rentabilidade positiva. E se você acompanha desde o início aqui esse quadro do quase mil ao quase milhão, você deve ter percebido que boa parte da carteira do banker está dividida entre esses ativos que deve ter performado bem. Será que performaram bem? Essa é a expectativa. Vamos olhar aqui item a item e também tem Bitcoin. Como será que foi o Bitcoin nesse período? Vamos acompanhar, porque se foi isso que aconteceu, não está fazendo sentido ser o pior mês aí da carteira do banker. Mas não vamos nos precipitar. Vamos ver aqui em carteira, item a item. Vamos começar então com o Trend Bolsa Americana. Esse é um fundo que investe na Bolsa dos Estados Unidos e que ele não tem o efeito do câmbio. E por que eu fiz isso? Porque a expectativa era do dólar baixar e foi uma decisão acertada que o dólar caiu bem desde o começo do ano. Vamos ver a performance do fundo. Então, 3,64
contra 0,97 do CDI. Então aqui nesse fundo fomos super bem no mês. Trend criptodólar, vamos ver. Olha o CDI, então 0,97 e o fundo menos 2,15. Então aqui explica um pouco da queda da rentabilidade da nossa carteira. Teve aqui impacto então do fundo de Bitcoin. Embora a gente tenha um percentual não tão grande desse fundo aqui do nosso patrimônio, apenas R$ 231, e o nosso patrimônio hoje está em 3.140. Então, não é tão significativo assim o peso desse fundo para que tenha puxado tanto a rentabilidade da carteira para baixo, mas vamos continuar acompanhando. Trend Bolsa Americana dólar, se você acompanha aqui a nossa carteira, você deve ter visto que em um determinado mês eu fiz a aplicação aqui nesse fundo, que é o mesmo lá de cima, o trend bolsa americana, mas esse aqui tem o efeito dólar. Isso por quê? Porque o dólar já tinha caído bem e já na minha visão não faria sentido o dólar continuar caindo. Então eu apliquei no fundo da bolsa americana, que ganha quando o dólar sobe, e foi uma decisão relativamente acertada aqui, pelo menos nesse mês. Olha lá, 0,97 CDI, 4,2 trend bolsa americana dólar. Se você se lembra o que eu falei agora há pouco, o trend bolsa americana sem o efeito dólar rendeu 3,64, então com o efeito dólar rendeu mais. Me dei bem aqui, hein? Vamos lá, o trend DI aqui, como vocês sabem, rende 100% CDI, sem segredo nenhum. Tá ali rendendo o CDI até um pouquinho mais, então vamos para o próximo. Trend de inflação longa, ou seja, o fundo que investe nos títulos mais longos do Tesouro Direto, os que mais se beneficiarão com uma queda de taxa de juros. Também não temos grande patrimônio nesse fundo, tá? Aproximadamente R$ 320, mas olha essa rentabilidade, 3,8 contra 0,97 do CDI. Temos mais dois fundos aqui para acompanhar. O inflação curta, ou seja, o fundo que investe nos títulos mais curtos do Tesouro Direto. Olha lá, esse aqui ele perdeu do CDI, foi o primeiro fundo então que nós perdemos do CDI. Rendeu 0,43 e o CDI 0,97, mas ainda uma rentabilidade positiva. Aqui, vamos ver quanto que a gente tem, também um percentual pequeno da carteira, R$ 254 apenas. Aí aqui, aonde a gente tem um valor aqui relativamente não desprezível, que é o trend Ibovespa, o fundo que investe na Bolsa aqui do Brasil. Vamos ver como ele foi. Foi o ativo que mais se valorizou ao longo desse mês, 7,04 contra 0,97 do CDI. Então, se você reparar bem, temos 7% de ganho aqui, temos em torno de 0,5% de ganho aqui, temos mais 3,8% de ganho aqui, mais 1% de ganho aqui, mais aproximadamente 4% de ganho aqui, aqui uma pequena queda de 2%, e aqui mais um ganho de quase aproximadamente 3,5%. Então, por que quando a gente vem aqui na evolução e a gente vê a rentabilidade de 2023, especificamente no mês de maio, só uma rentabilidade de 0,35% ao ano? Isso se refere porque no último mês de maio de todos os anos, de maio e novembro, existe o Come Cotas. O que é isso? É o nosso governinho se aproveitando de uma lei que existe só no Brasil, chamada de Come Cotas. Se você não conhece sobre essa lei, não conhece de fundos de investimentos, eu já fiz um vídeo sobre fundos, está aqui ou está aqui desse lado, falando um pouco mais das especificidades de fundos de investimentos, mas dando aqui um resumão. O Come Cotas é a antecipação feita pelo governo sobre todos os ganhos que você teve em fundos de investimentos nos primeiros 6 meses do ano. E por que eu digo 6 meses do ano? Porque como o Come Cotas é de novembro e também em maio, quando agora ocorre esse Come Cotas em maio, ele leva em consideração também dezembro de 2022, a rentabilidade que você teve a partir de lá. Então, como você pode ver, a carteira do Banker voou nesse mês de maio. Entretanto, com o Come Cotas, ele tira parte da rentabilidade que você teve já como uma antecipação do imposto, comeu aqui a minha rentabilidade, tá vendo? Tem que levar isso em consideração também quando você vai aplicar em determinados ativos. Você não deve só perceber quanto vai render e assim por diante, mas sim quais os custos,
quais as tributações envolvidas para que você veja o seu ganho líquido. Ali está o meu ganho líquido. E, claro, isso eu já havia levado em consideração, porque o fundo traz diversas facilidades, como eu poder aplicar a qualquer momento, mesmo quando o mercado não está funcionando, eu consegui aplicar em diversos ativos de uma única vez, diferentemente se eu fosse comprar ações na Bolsa de Valores, ativos internacionais, ativos atrelados a dólar, ativos internacionais que não estão atrelados a dólar. Então, fundos de investimentos trazem diversas opções para o investidor e é por isso que aqui na carteira do Banker eu sigo essa filosofia por conta dessa facilidade e também por eu trabalhar numa instituição financeira, não tenho condições de gravar vídeos ao longo do dia e também acabo não tendo condições de comprar ativos específicos sem aprovações, então eu prefiro investir via fundos para facilitar o acompanhamento de vocês e também vocês perceberem que, mesmo com fundos de investimentos, é claro, levando em consideração então taxas e tributações, você pode ter uma rentabilidade excepcional como a carteira do Banker. A carteira do Banker vem trazendo aí quase 2% de rentabilidade ao mês. A gente só está começando o mês de junho e a carteira já está com mais de 11% de rentabilidade. Então veja só como essa estratégia BBB, Bonds, Bolsa e Bitcoin tem feito bastante sentido e a gente não tem sofrido mesmo em meses de mercado bem ruim ou lateralizado. Tá legal? Se você gostou da performance da carteira do Banker, coloque aqui nos comentários como está a sua carteira, como está a sua performance, quais são os ativos, a classe de ativos que tem mais peso na sua carteira, que a gente vai conversando, vamos tentando equilibrar essa carteira para você ter sucesso daqui para frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Papararara, fui!